episódio. O nosso tema agora é especialistas. Estou aqui com a Flávia, psicóloga. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa a área dela, psicologia dentro do autismo. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Susan? Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse tema. É um tema do meu dia a dia, né? Então, é uma coisa que brilha meus olhos. Todo dia eu estudo um pouquinho. Hoje mesmo eu já assisti uma aula sobre autismo. Então, é uma coisa que a gente mergulha, mergulha, mergulha e sempre tem mais a mergulhar. Então, é um prazer estar aqui com você. Muito boa a sua iniciativa, parabéns. É isso mesmo. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente fala, mais a gente se sente, né, ali capacitada, entendendo, né, desse universo do espectro autista. É isso aí. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais pessoas vão ser atingidas. E me fala uma coisa, você é psicóloga e tem formação, especialidade em... Então, eu tenho uma especialização em avaliação psicológica, não neuropsicológica. A minha trajetória, né, nesse universo aí do autismo começou na clínica, né? Eu digo que esse assunto, né, essa comunidade me pegou, não fui eu que fui atrás. Então, eu atendia numa clínica, no Recreio, eu não atendia crianças atípicas, mas um dia uma amiga me pediu para pegar uma criança que já era paciente dela e eu falei que não ia fazer isso porque eu não tinha capacitação. E ela falou: não, eu te dou um suporte, porque ele tem uma carga horária que ele precisa atender ali, né, de acordo com o plano terapêutico dele, mas eu não consigo, ao último horário, pegar. E aí ela falou: atende ele que eu vou te dar a supervisão. Eu falei: tá bom. E aí foi a minha primeira experiência com uma criança no consultório, né? Não assim no convívio, na minha família eu tenho uma criança que está dentro do espectro, mas a convivência na clínica foi desse momento. E esse atendimento era de 30 minutos, e aí era 15 minutos para o menino chegar, se regular, não sei o quê, 15 minutos que eu tinha que intervir com ele. E eu falei: eu não vou fazer isso, porque isso aqui é enganação, né? Os pais estão achando que essa criança está sendo atendida, bem aqui, acolhida, recebendo uma intervenção, mas não, isso não está acontecendo. E aí eu falei: não, não vou atender criança atípica. E aí uma amiga minha uma outra amiga, né, que era dessa clínica, falou assim: poxa, você tinha que atender criança, tá? E ela saiu e foi para uma clínica de reabilitação. E aí, quando ela estava lá, ela me fez esse convite: vem para cá, porque aqui você vai ter supervisão, suporte, você vai começar a estudar e tal. E aí eu falei: será? E ela falou: cara, tem tudo a ver com você adora atender criança e tal. Aí eu fui. E aí, ou seja, eu fui escolhida, né? Eu não escolhi essa área. O meu caminho era totalmente diferente desse. Então, eu fui fazer curso de aplicadora ABA, de comunicação ampliada, né? Comunicação alternativa, e estudando. Hoje eu estou fazendo um curso aí de formação de TCC no espectro, né? Que é para crianças nível 1 de suporte, adolescentes, que aí uma outra um outro resultado, né, dentro do espectro, porque é isso, né? Não tem uma coisa só. Então, o TCC ele tem boas evidências para crianças nível 1. E aí eu estou fazendo isso. Você falou aí, tem vários autismos, né? Eu fiz uma entrevista agora que foi a semana passada, que foi a Mariela, e eles lá na Mão Amiga, que é onde o Pedro faz terapia, eles usam esse termo, que tem vários autismos. Não é um só, são vários, que cada um apresenta de uma forma, né? Então, assim, um às vezes vai ter problema na fala, o outro não vai ter. Outros vai ter problema de comportamento, outros estão, assim, tem uma gigantesca, né, gama, vamos dizer assim. É bem difícil de a gente pontuar
cinco sinais, e por isso que a gente está aqui conversando cada dia com uma especialista para a gente poder entender, cada uma na sua área e explicando o que cada um faz, como isso é importante, porque acho que todas as terapias são importantes. Não só terapias, todas as atividades, né? Vou conversar também com uma professora de Sim. natação, um professor de jiu-jitsu. Então, acho que tudo não é terapia, mas é terapêutico para os autistas, né? E tudo acho que vale a pena tentar. A Flávia, ela é irmã da minha cunhada, e ela conhece o Pedro desde pequenininho, e a gente já trocou muito sobre as situações do Pedro. E ela conviveu comigo, assim, conviveu com o Pedro desde pequena, e a gente já trocou muito. E ela falou que tem uma pessoa na família dela que tem autismo, que a gente vai conversar com ela também, que é a Sheila. A gente vai falar muito com ela também. Vai ser uma conversa também muito, muito legal, muito emocionante, tenho certeza. Então vamos lá. Para começar, as pessoas entendem a psicologia e pensam logo que assim, se a pessoa está indo para psicóloga porque está numa crise, está com algum problema, né? Mas no autismo é diferente, né? Como atua no dia a dia a psicologia. Me diz um pouco sobre isso. Como que você atua? Como é que isso é bom, interfere e ajuda? Então, do momento ali que você recebe o diagnóstico, é importante criar um plano terapêutico para criança, para adolescente, né? Ou até para o adulto também. Eu tenho muitos adultos que receberam um diagnóstico tardio. E aí a gente fala, tá, como é que isso se manifesta na sua vida? Qual é o prejuízo que você tem? Então, é, vamos pensar nas crianças, tá? Como a gente está aqui com uma mãe de uma criança, eu vou falar para a criança. Normalmente a criança ela tem muitos problemas ali Sim. comportamentais, né? Então a psicologia ela vai atuar muito direcionado para isso, né? E entendendo ali o que tem em volta daquele contexto daquela criança que pode também estar causando ali os comportamentos inapropriados. Então aí entra o ABA, né? Quando a gente fala do ABA como ciência, né? Como essa análise do comportamento, né? Que está ali, a ABA ela não é para o autista, ela tem excelentes evidências, né? Dentro do autismo, mas o ABA ele pode ser para qualquer pessoa, para mim, para você. Então a gente vai pensar assim, o que que eu quero aumentar de comportamento, o que eu quero diminuir desse comportamento. Então a gente vai fazer a análise desse comportamento. Então, por exemplo, eu me utilizo do ABA às vezes com meus pacientes, né? Sendo terapia cognitivo-comportamental. Porque esse casamento dá muito benefício ali, quando a gente começa a ampliar esse olhar. Então, o foco da terapia, psicologia, ela vai muito nesse sentido. Então, a gente vai trabalhar os comportamentos, as habilidades sociais, a gente vai trabalhar a regulação emocional da criança, a gente vai trabalhar autonomia, né? Então, dentro dessa questão aí das habilidades, a gente vai trabalhar a comunicação, a autonomia da criança. Então, assim, é muita coisa que a psicologia pode fazer aí dentro do desenvolvimento, do plano terapêutico de uma criança que está dentro do espectro. Então, é totalmente diferente mesmo, então, a terapia para uma pessoa que está procurando terapia só para a vida, como a terapia que vocês fazem com as crianças, adolescentes autistas, né? Como você falou, então. Não, não necessariamente. Então, eu posso ter uma pessoa que é típica, né, que tenha dificuldades em se regular. Eu tenho pessoas típicas que têm dificuldade com habilidades sociais, Ah, né? entendi. O modo de intervir talvez seja diferente, porque vamos pensar aqui, né? A gente está falando do espectro autista, então a gente tem nível 1, 2, 3 de suporte. Uhum. Se eu tenho uma criança, né, com uma cognição preservada, né, do nível 1, às vezes até 2 ele tem ali uma cognição preservada, a gente vai fazer essa intervenção da TCC, porque a gente vai usar o cognitivo, né? Quando a gente está falando da criança que é nível 2 e 3, a gente já entra um pouco mais com o ABA, que é essa modulação do comportamento. A gente vai, às vezes, usar essa comunicação alternativa, porque a criança não verbal. Então,
Depende, né? Mas, assim, no geral, a intervenção que a gente faz com o objetivo que a gente tem é para todo mundo, Entendi. sejam os típicos ou atípicos, né? Entendi. E então, assim, e a gente tem que entender o funcionamento dessa criança. A gente tem que entender o contexto que essa criança está inserida. Então, por exemplo, se eu vou falar da regulação emocional, se eu tenho intervenções no consultório que ela tem respostas boas e na casa dela ela não tem respostas boas, é porque o ambiente da casa não está ajudando a lhe dar essa resposta, que ele é capaz de dar. Então, a gente tem que ampliar esse olhar, né? Treinar, às vezes, os pais, a escola, para essa criança se beneficiar dessa ferramenta que a gente está conseguindo fazer com ele ali no consultório, né? Em outros espaços. Entendi. Essa questão do ambiente é muito importante, né? Porque ano passado o Pedro estava numa escola que ele não estava se dando bem com o ambiente. Porque ele já chegava lá com foco de ir pra salinha do que ele falava de maternal grande, que era a sala do integral onde tinha brinquedo e televisão. E já nessa escola que ele tá agora, ele Uhum. tá se dando super bem, faz trabalhinho, faz um monte de coisa que na outra ele não fazia. E eu acredito muito que possa ser isso. O ambiente da outra escola não estava já mais favorável para ele. E nessa, talvez ele Estava com uma baixa motivação, né? é, e nessa ele já consegue fazer algumas coisas. Então, assim, ambiente é tudo para o autista. Tem que ser do jeito que tem uns que gostam do ambiente mais calmo e tem uns que gostam do ambiente mais, o local, né? Mais agitado, mais barulho, mais baguncinha. A baguncinha organizada deles, né? Acho que tem que ser do jeitinho deles, né? Sim. Existe uma diferença em abordagem da terapia do autista, né? Que como a gente está falando aqui sobre isso. Para adolescente, criança e adulto, você tem uma abordagem diferente? E isso pode mudar também ao longo da vida, de acordo com o que a criança vai crescendo, ou vai mudando interesse, não sei. Uhum. Então, tem, né? Por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico precoce, né? Que é o que é o sonho, é o nosso sonho é que todos sejam diagnosticados É, precocemente, porque o que eles têm de ganho quando isso acontece é imensurável, né? O cérebro está ali todo propício para receber os estímulos, modulação. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, eu tenho a intervenção ali para crianças pequenas, né, que é o Denver, que se utiliza do ABA, por exemplo. Então, eu tenho toda uma questão ali, o Denver, ele é uma intervenção ali, né, com crianças que não é muito estruturado, não é nada estruturado, inclusive, né? Ele segue muito ali os interesses da criança e a gente vai usando ali o ABA por trás, né? Essa coisa de aumentar e diminuir. E a gente tem outras intervenções ali também, bem na primeira infância, que são mais estruturados ali também, que mesclam, né, com uma coisa estruturada, não. Depende da criança. Então, e depende da faixa etária. Então, por exemplo, se eu pegar uma criança ali de 3, 4 anos e quiser dar uma coisa muito estruturada para ela, provavelmente não vai funcionar, porque ela está muito motivada no brincar. Então, é. né, eu tenho mais chances ali de não ter uma boa resposta. Então, a gente tem vários tipos aí de intervenções, né, para cada fase ali do desenvolvimento, da compreensão, tudo com esses objetivos mesmo, né, de, de explorar, né, ensinar ali para a criança, ou a criança bem pequenininha, ou a criança maior, ou adolescente, essas habilidades que ela tem déficit, né? Então, vai depender muito, né? É aquela coisa do plano terapêutico que a gente estava falando. Eu preciso entender essa criança, eu preciso ver que faixa etária ela está, eu preciso entender qual a compreensão que ela tem, quais são as habilidades que ela precisa ganhar, e aí eu vou fazer a intervenção de acordo com aquilo que é baseado ali, né, que tem melhores evidências para eu criar um plano terapêutico. Para, para por exemplo, quando eu uso a TCC, eu uso geralmente para autistas nível 1, né? Adultos, adolescentes. Para criança, eu já não uso a TCC muito, né? E algumas coisinhas eu consigo aplicar ali, mas para outras crianças já não, né? A gente usa ali o Portas, o Jasper, que são, né, outras intervenções. Então,
vai depender. Eu gosto muito de quando vocês falam palavras difíceis ou então ciclas. A gente falar aqui, porque a gente pode estar falando com a mãe que está começando a pesquisar sobre o assunto, né? O que que é TCC, Flávia? Me diz. Aba a gente ouve mais falar, né? Mas o TCC não. Mas fala do Sim, aba também. tá. O TCC é terapia cognitivo comportamental. Então, a TCC ela vai trabalhar com reestruturação cognitiva, por exemplo, sei lá, a criança, a criança, o adolescente ou o adulto ele está tendo um pensamento que não está ajudando ele, né? Com relação, sei lá, à vida dele. Então, eu nunca vou conseguir fazer amigos. Então, esse é um pensamento, por exemplo, estou dando um exemplo que eu gosto de exemplos, né, para a gente ficar Sim. claro. Então, ele pode ter um pensamento, né, eu nunca vou conseguir fazer amigos. E isso vem de uma crença que ele criou ao longo das experiências que ele teve. Então, às vezes, ele, de fato, na escola sofreu bullying, foi isolado das outras crianças, né? As crianças não compreendiam muito ele. E aí, com essas experiências que ele teve, ele começou a criar essa crença de que, tipo, ninguém gosta de mim, eu sou chato, né? Não vou ter, nunca vou ter amigo. E esse pensamento, ele vai surgir dessa forma. Então, o que que a TCC faz? A TCC vai, junto com ele ali, explorar esse pensamento e dizer, não, né? Você não pode acreditar que esse pensamento é uma verdade, porque se você acreditar nisso, o seu comportamento vai ser de se isolar. Porque você vai pensar assim: eu nunca vou ter amigos, então você não vai fazer nada, que é o seu comportamento, para ter uma experiência diferente disso. Então, você pode mudar esse pensamento ou melhorar ele. Você pode colocar, na minha vida toda foi sempre muito difícil fazer amigos, mas o que que eu posso fazer? O que está no meu controle? Então, aí, ele já abre um espaço para ele mudar um pouco esse pensamento, né? Eu posso, talvez, não ter muitos amigos, eu posso ter poucos amigos, né? O que que aconteceu lá atrás não significa que vai sempre acontecer assim, né? Então, aí a gente começa a trabalhar com ele, essa reestruturação do pensamento e ajudar ele a criar comportamentos diferentes daquele que ele tem, às vezes, que é um comportamento que a gente chama de segurança, que é não se expor, porque ele não quer passar por aquele que ele já passou. Então, na terapia cognitivo comportamental, a gente vai trabalhar muito dentro disso, reestruturar o pensamento, né? Como eu falei, vai olhar para esse lado mais emocional também. Então, né, o que que você sente quando isso acontece? Né? Vamos pensar sobre essa emoção que está vindo, né? Será que essa emoção também não é porque esse pensamento que você faz? Então, se a gente trocar o pensamento, será que a emoção é a mesma? Então, a gente vai explorar um pouco essas instâncias, né? Do pensamento, da emoção e do comportamento. Para ajudar. Por isso que essa questão da cognição preservada é importante, né? Eu não consigo fazer isso com uma criança autista Não. nível 2 e 3 porque ela não tem essa capacidade cognitiva, Verdade. né? Daí, com isso, eu vou trabalhar o ABA né, ali, comportamento, modulação, estímulo, a resposta que ele dá, enfim. Verdade. E é Você diferente. tá falando isso, eu comecei a lembrar do Pedro, né? O Pedro, quando era menorzinho, a gente às vezes perguntava as coisas pra ele, até como foi a escola, alguma coisa assim, e ele nunca sabia falar nada. E até sobre questão de trabalhinho, perguntava assim: vamos, filho, o que que você não entendeu? Deixa a mãe te explicar o A e o U, alguma coisa assim. Ele não falava. Há um tempo atrás, ele começou a falar sobre, assim, que não entrava na cabeça dele os números. Ele falou isso pra mim uma vez. Aí eu falei, entra sim, filho, que não sei o que. Eu tentando não levar isso adiante, porque se ele começar a pensar que ele não entra na cabeça dele, não vai entrar nunca, né? Aí quando foi, aí você tá falando Sim. isso deve ter uns 4, 5 meses, sei lá, uns 4 meses. Quando foi semana passada, olha o que ele falou pra mim. Mamãe, que eu briguei com ele por algum motivo que eu não me lembro mais. Aí eu falei assim, aí ele veio assim, olha só, mamãe, que ele agora tá assim, olha só, eu nasci, eu cresci, eu sou legal, as pessoas gostam de mim, então eu quero crescer. Aí querendo me, né? Aí eu fiquei olhando pra cara, eu parei 2 segundos, olhei pra cara dele, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Aí eu,
realmente, filho, você nasceu, você cresceu, você é legal e todo mundo gosta de você. Então, assim, é essa questão que você estava falando, né? Ele não falava isso. Então, assim, é um amadurecimento também, né? Que vai vindo com o tempo, né? Que é muito E a engraçado. experiência, né? A experiência vai fazendo você mudar a percepção que você tinha, né? E eu acho que é isso, a gente tem que respeitar os momentos também, né? Respeitar no sentido, assim, que às vezes não é que a gente vai. Porque isso também é um problema, né? Quando a gente fala assim, vamos respeitar o tempo das crianças. Não, o tempo é É. hoje, né? Vamos estimular. A gente não sabe a resposta que tem, mas vamos embora, vamos bombardear eles de estímulo, porque a resposta ela vai começar a aparecer, né? E a constância ali você fazendo, fazendo, fazendo. Então, isso é importante, né? Isso que você falou também, cada tempo é um tempo. Eu estou com um paciente que ele tem 21 anos, ele chegou para mim aos 19, finalizando ali o ensino médio, e aí ele está no momento agora, que é outro momento de vida, né? O que que eu vou ser? Vou fazer faculdade e tal, não, não, não. E aí a família dele, né? A mãe, os pais sempre estimularam muito, mas o estímulo dele estava muito dentro dessa coisa do consultório, esse estímulo precoce ali, né, controlado. E agora que ele não é mais uma criança, ele sente necessidade de ir para a vida. Então, ele tem muito pouca habilidade social, né? Muito pouca autonomia. E essa semana ele me mandou uma mensagem falando assim: eu quero aprender a andar de ônibus. Ele está com 21 anos. Que bonitinho. Então, assim, porque em algum momento isso não era importante para ele, É. porque não fazia parte do tempo dele, né? Sim. Então, hoje ele busca isso, ele olha, né, para os pares ali, as pessoas que têm a idade dele, vê essas pessoas com autonomia, ele diz: eu sou capaz de fazer isso. Sim. Me ensina. Como é que você pode me ajudar com isso? Então, assim, é, é isso. Em algum momento ele tinha medo. Sim. Ele tinha medo de falar com as pessoas, quanto mais andar de ônibus. Nossa. Então, esse medo de falar com as pessoas foi vencido na terapia, né? Eu comecei a dizer para ele, quando você estiver na escola, para de colocar o fone e ficar no seu celular. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele não quer conversar com ninguém. Porque você está ali imerso no seu mundo. Então, tira o fone do ouvido, desliga o celular e começa a olhar para as pessoas. Começa a fazer contato visual com as pessoas. E é um bom dia, oi, tudo bem? É um levantar da sobrancelha, você já está se comunicando. Então, ele foi vencendo essas barreiras da comunicação. Tem muito que vencer ainda, né? Essa coisa da interação social é um prejuízo, de fato, para muitos, não é para todos, né? Outros já buscam se comunicar, interagir, não sabe, né? Porque buscam tanto que atropelam todo mundo. Então, assim, a gente precisa, de fato, ali ir dando para eles ali esse treino das habilidades sociais. Muito legal. Então, assim, né? Depende do tempo, né? Sim. Assim, não é questão. Você tem que respeitar, mas também não ficar sentado esperando. Tem que trabalhar em cima disso. Né? Então não adianta ficar assim, daqui a pouco, falando de criança, daqui a pouco ele vai comer sozinho. Daqui a pouco ele vai no banheiro sozinho. Não, tem que ir, como você falou, estimulando, né? E às vezes, assim, a criança Exatamente. típica você vai ensinar duas, três, 4 vezes. Na criança atípica, tu vai ensinar 1000 vezes. E na 1000, às vezes, não vai ser suficiente. Tu vai ensinar mais de 1000. Então, é de gotinha em gotinha e paciência, paciência, paciência. É muita paciência. Você falou aí E é isso, porque quanto mais você vai ensinando ali, né? Em algum momento, menos suporte ele vai precisar. Então, a gente quer que ele realmente tenha uma autonomia, né? A gente tem muitos autistas aí que passaram do nível 2 para o nível do nível 3 para o nível 2, do nível 2 para o nível 1 é mais difícil, mas acontece, né? Por quê? Porque foram muito estimulados, né? Então a gente não vai depender só, né, das terapias Não. dentro do consultório, nas clínicas, porque no ambiente natural isso é muito mais potente, Sim. né? Quando você faz esse estímulo, falando que quando a gente generaliza o que ele aprende no consultório, isso é o que a gente deseja, né? Então, por exemplo, quando eu ensino ali para a criança no consultório,
é uma habilidade social, né? Tipo, você vai trocar de turno ali com o seu amigo. Agora é sua vez, agora é minha vez. Então, eu estou fazendo com ele, eu sou uma adulta. A resposta que ele vai dar para mim, obviamente, vai ser mais satisfatória, porque eu sou uma adulta e talvez ele me olhe com essa coisa, né? Tipo, você é mais do que eu. E aí eu faço sua vez, minha vez, sua vez, minha vez. Quando ele vai lá para a escola, ele tem uma dificuldade de fazer isso com alguém que regula ali a idade com ele, que tem as inabilidades ali que ele também tem, né? De espera, né? Porque as crianças são assim, elas querem tudo para elas. Então, esse minha vez, sua vez, às vezes não vai funcionar. Mas quando a gente treina, né, no ambiente natural, em algum Sim. momento ele mesmo vai começar. Agora é sua vez, agora é minha vez, agora é sua vez. Então ele vai aceitar perder, ele vai aceitar dividir, porque é isso que a gente quer, né? Então a família, a escola, né, funciona muito bem nesse treino. Todo mundo junto. Você falou o negócio de aprender a perder. Eu, desde Pedro pequenininho, eu vou brincar com ele, eu sempre faço ele perder. Não faço ele perder, mas eu deixo ele perder. Eu não brinco com ele assim, deixo ele ganhar tudo para ele. Aí eu falo, ah, perdeu, agora a mamãe ganhou. Aí ele olha pra minha cara, tá bom. Porque eu acho, acho importante a criança saber perder, senão fica Sim. uma criança que só quer ganhar. Então eu acho, eu sempre achei isso até, eu acho até que se ele não fosse atípico ou tipo qualquer, eu ia fazer isso, porque eu acho, quando eu era mais nova, eu trabalhei como animadora de festa. E eu via muito isso em festa, quando era uma brincadeira, a criança perdia, começava a chorar, ia correndo pra mãe, brigar. E aí algumas não, algumas perdia, ficava, ah, poxa, e saía. Outras começavam a Aham. chorar, gritar e saía pra ficar com a mãe e às vezes fazendo queixa. Então, assim, eu via muito isso e sempre achei que claro que criança e criança, sempre achei que a gente tinha que ensinar. Eu nunca fui aquela animadora de festa que falava assim, vai todo mundo ganhar brinde. Não. Quem ganhou, ganhou. Então, Uhum. assim, é a habilidade de cada um. Claro que eu não ia deixar ninguém chorando, É, assim. toda criança tem essas coisas, né? É, Mas é isso isso. Às é. vezes a criança, que ela é a criança típica, ela tem mais rigidez. Então, é mais difícil você, né, é, contornar, manejar essa situação, né? Então, por exemplo, perder para ela pode ser um antecedente de uma crise. Uma crise. Entende? Sim, Então, por exemplo, se a criança tem muita dificuldade de perder, eu não vou expor ela a isso se ela não está treinada para perder. Porque é diferente de uma criança verdade. típica que perde, chora, mas daqui a pouco está lá brincando. A criança É. típica, ela tem muita dificuldade e ela entra numa desregulação emocional e que vai desencadeando para outras coisas, né? Então, Sim. a gente tem que analisar, por isso que a análise do comportamento, ela entra muito nisso, né? Nessa coisa, o que acontece antes para ela ter essa resposta? Ah, ela tem muita dificuldade de perder, então eu não posso expor essa criança. Eu vou pensar assim, ah, ela tem que aprender a perder, né? Ela tem que aprender a perder, mas se isso é um fator que desencadeia nela uma crise, eu não vou expor ela a isso. Por que que eu vou expor, Assim. né? Eu tenho que respeitar que ela precisa ser treinada aos poucos para ela desenvolver essa habilidade. Você está falando muito sobre planejamento terapêutico, né? E como é que é feito esse. Para você chegar nesse planejamento, você tem. É, é porque a gente, quando a gente está falando aqui, a gente está falando, como eu falei, com mães que ainda estão começando. Então, esse planejamento terapêutico, para você entender como você tem que trabalhar com a criança ou com o adolescente, você faz o que antes? Para entender essa criança, para entender esse adulto, ou para entender também o convívio, né? Tudo em volta dele, para saber o porquê que ele tem aquele comportamento, né? Como é que você faz? Então, quando você vai fazer uma intervenção ali, um plano terapêutico, né? Normalmente, quando você vai trabalhar aí dentro da ciência ABA e tal, tem aí uns protocolos, os formulários, os questionários que a família recebe e vai preenchendo ali como é que a criança se comporta, né? Como é que é a questão da autonomia delas, a atividade de vida diária, a linguagem, né? A questão motora. Então, assim, levanta todos os dados da criança. Para você entender. Comportamental, né? Enfim, então
Aí vai entrar a equipe multidisciplinar, olhando para essas respostas da família. São os questionários que dão, que norteiam a gente, mas a gente vai fazer entrevista com a família, com a escola, com os cuidadores ali que fica com a criança, vai fazer uma observação com a criança, né? Desses relatos que a gente tem. E aí a gente vai começar a montar o plano terapêutico dele com objetivos de aumentar a resposta que ele precisa ter para coisas que ele não tem, né? E diminuir resposta de coisas inapropriadas e inadequadas que ele faz, né? Então, por exemplo, questões motoras, questões da linguagem. Então, se a criança, o meu paciente, né, ele tem uma questão, aí eu não sei, eu sou da área da fonoaudiologia, então, mas eu não sei, mas a língua dele fica muito assim. Tem um nome para isso, tá? Eu que não sei. Tá? Ele fica muito assim com a língua. Então, ele faz uma intervenção com a fono de, de colocar, né, essa fala dele mais adequadamente ali. Então, quando eu estou com ele, que eu vejo que ele está fazendo alguma coisa, ele está escrevendo, aí é automático, ele começa a escrever e a língua começa para fora. Aí eu põe essa Tadinho. língua para dentro. Porque eu não sou fono, mas eu estou ali para ajudar nessa intervenção. Ele fala muito alto, é um trabalho da fono, mas como eu estou como assistente terapêutica dele ali, eu falo, "Shh, fala mais baixo, calma, olha seus amigos aqui na sala." Então, não é o meu trabalho, né? Mas eu ajudo a fazer o controle da voz no ambiente natural, entende? Então, tem Entendi. criança que não tem esse problema de falar alto, nem fala, inclusive, né? É muito. Então, É, assim, vai depender muito dessa coleta de dados para se montar o plano terapêutico da criança. entendi. No dia a dia, como é que você pode ajudar uma criança ou adolescente a lidar com uma ansiedade, com uma crise? Eu digo assim, como é que ele vai identificar que aquilo ali está gerando para ele uma crise ou gerando uma ansiedade e ele pode tentar se autorregular? Então, é isso, né? Assim, a gente precisa conhecer a criança, entender o funcionamento da criança. Uma das primeiras crianças que eu fui atender nessa clínica, né, que é de reabilitação infantil, é uma criança. Eu não atendo mais, mas ainda tenho contato com a família, ainda visito ele. Ele era criança, agora já é um adolescente, nível 3. Então, ele tinha assim, ele não é verbal, então, assim, ele não tem como se explicar. A gente que tem que observar e identificar o que é que está causando nele a desregulação. Então, por exemplo, ele tem muitas questões sensoriais, auditivas, de luz, né? Então, assim, qualquer barulho ele tem incômodo, mas ele não consegue usar nem abafador, para você ver o nível de sensibilidade que ele tem. Não consegue usar o abafador. Então, quando eu cheguei lá, ele tinha muitas crises, muitas seguidas, assim, na semana, quase que todo dia, e às vezes ele estava bem de manhã, de tarde ele já se desregulava completamente. Tinha comportamentos autolesivos, se feria muito, tinha que colocar capacete nele, né? Então, assim, a gente foi pela observação entendendo e aprendendo a identificar ali o que, que era um fator que desencadeava aquilo. E aí a gente agiu antes da crise. Então, fome, por exemplo, ele tem um limiar muito baixo de tolerância, de espera. Então, ele não pode passar do tempo de comer, porque senão ele entrava em crise. Então, a gente começou a ajustar o horário, né, das refeições, questões sensoriais de temperatura, né? Como ele usava fralda, a família usava um colã nele, porque ele botava a mão no cocô. Então, a gente
começou a tirar esse colã, que foi assim, eu acho que foi uma coisa assim que ajudou muito ele a reduzir as crises, porque aquele colã sintético apertava ele no calor, aquele negócio incomodava muito, e a gente começou a tirar e ficar de olho na mão, e toda vez que ele ameaçava colocar a mão dentro da fralda, a gente tirava no sentido assim, né? Não é tirar a mão, porque né? A gente dava Aham. outra coisa, outro estímulo para ele que desviava a atenção dele daquilo. Então a gente começou a prestar mais atenção na fralda, no tempo do banho, para aquilo não ficar, né, muito ali incomodando ele, enfim. Então, se é uma criança que não consegue muito verbalizar isso, né, fica mais difícil e a gente tem que fazer esse trabalho de entender ali as questões para ele não entrar em crise. Quando é uma criança que consegue verbalizar, né, e tal, às vezes ela não tem também muita clareza sobre isso. Ela É. não tem muita clareza sobre o que ela está sentindo, por exemplo, né? É uma dificuldade que eles têm de reconhecer as próprias emoções, quando está irritado, quando está com medo, quando está, né? Então a gente também Sim. precisa dar esse suporte ensinando sobre as emoções. Ó, quando acontece isso, o que que você sente? Ah, eu sinto medo, eu fico triste, mas às vezes não é. É outra coisa. E a gente fala, não, isso aqui que você está falando, ó, é essa outra emoção. Então, assim, Sim. é importante a gente fazer a criança ali, né, se reconhecer, se comunicar na medida que ele puder, para dizer para a gente dos incômodos que ele está sentindo, né? Eu não gosto do barulho, eu não gosto da luz, eu não gosto do som. E aí a gente também precisa entender isso, né? Que a gente precisa respeitar essa criança, esse indivíduo, sem querer fazer com que ele vença a dificuldade, porque às vezes é difícil vencer. É uma questão que é além dele, né? Então, não é para expor a criança em um ambiente ou alguma situação que ele não vai dar conta. Isso é desrespeito, né? Então, aí a criança fica ali entrando em crise o tempo inteiro. Né? E a gente precisa entender tudo isso. A questão da medicação, que dá muita fome, né? Ai, a criança Tá. acabou de comer e quer comer de novo. Então, assim, né? Aí, Sim. nesse caso, precisa de uma nutricionista. Como que a gente vai ajustar isso, né? Como é que fica essa balança? A fome que não acaba e a comida, 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 comida. Eu preciso de uma orientação de um profissional para me ajudar a equilibrar essa matemática aqui que não bate. Sim, a medicação dá muita comida, muita fome. É uma ansiedade E que aí não tem para, a não ansiedade para. também, que pode estar ali uma comorbidade da ansiedade, enfim. É, São não muitas para. coisas aí que a gente, né? Eu tenho muito medo dessa coisa que às vezes a gente vai fazer uma busca de informação, né, na internet. Eu tenho muito receio de falar, inclusive, sobre saúde mental. Né? Lá no meu Instagram tem muito pouca coisa que eu falo, porque eu acho que quando a gente fala de ser humano, nada é muito. Ah, mas 2 mais 2 é Sim, 4, né? Eu sim, posso falar uma coisa que é super coerente, que funciona para sim. você. E alguém que vai ler e ouvir aquilo vai falar: Isso não funciona para mim, por quê? E aí cria ali né, uma questão para a É, pessoa. Então, é isso, né? Quando a gente está falando de espectro autista, a gente está falando de uma diversidade, né? Não muitas só coisas da criança, mas da família, do ambiente, também. né? Que ele está Sim, exposto, da escola, das pessoas, do tudo. suporte, da rede de apoio dessa família. É muita coisa. É muita coisa. Você falou sobre sentimento e eu achei engraçado que o Pedro também não costumava falar sobre sentimento, não. A gente perguntava o que você tá sentindo. Aí, às vezes, ele tava entrando numa crise, ele só ficava muito nervoso, às vezes se arranhando e tal. E ele não conseguia falar. Aí agora, de uns tempos pra cá, também ele tá começando a querer expressar. Ele fala, eu tô muito nervoso, eu tô muito chateado. Ou então, outro dia, a gente estava no carro e ele quietinho lá atrás. Eu falei, o que que foi, filho? Tá triste? Ele, estou entediado. Achei o máximo. Aí você está entediado, filho? Ele, estou entediado. Falei, olha, eu fiquei Eu fico perplexa com essa tá palavra, com a conseguindo, palavra né? daquele. Mas mas demorou, né? Ele Pedro vai fazer 9 anos.
E demorou muito, é o tempo, não adianta. A gente perguntava, filho, você tá triste? Filho, ele não falava, não expressava o que ele estava sentindo. E aí é difícil você entender, realmente, né? É muito difícil. É aquela história, né? Que eu falo aqui, que eu aprendi essa frase aonde ele está fazendo terapia, e realmente isso é real. A mãe, o pai, o cuidador, ou quem estiver com a criança, tem que ser especialista naquele autismo daquela criança, do seu filho, do seu irmão, ou do quem você cuida, porque você tem que realmente, às vezes, não olhar, você querer entender que aquilo pode virar uma crise. A previsibilidade costuma ser muito importante no autismo. De que forma a terapia auxilia na construção dessa rotina funcional, sem que ela se torne rígida demais a ponto de gerar um sofrimento também para a criança? Eu vou dar um testemunho do Pedro. Eu não posso falar para o Pedro, por exemplo, que os primos dele, a Maria e o Tutu, vai vir aqui em casa. Que se eu falar isso para ele 9 horas da manhã e eles só forem vir 10 horas da noite, isso gera uma ansiedade nele, essa previsibilidade deles virem. E quando acontece de, nossa, furou o pneu, não consigo chegar. E isso vira um problema. Cadê? Eu tô dando exemplo da Maria e o Tutu, porque ele quase todo dia ele chama pelo Maria e Tutu. Que eram sobrinhos, né? Então, assim, se você falar que eles vêm e eles não. Nossa, isso gera um problema. Então, eu costumo, às vezes, não gerar essa previsibilidade para ele. Ah, se eu for no shopping com ele hoje, geralmente eu não faço, porque se acontecer dele não ir, acontece dele entrar numa crise, porque ele quer ir fazer o que já estava previsto. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma forma que eu fiz de não gerar essa crise nele. Mas eu também acho que ele tem que ter também um pouco dessa frustração, né? Não pode ser uma coisa tão rígida, né? O que você acha sobre isso? Sobre essa rigidez, sobre essa previsibilidade deles? Como é que a gente tem que trabalhar? Então, eles precisam muito de rotina, né? Para eles mesmo se organizarem. Então, essa rotina diária é importante, né? Ah, hoje eu vou acordar a tal hora. E, assim, o máximo de não quebrar a rotina para eles é importante, né? Até final de semana, que às vezes a gente fala assim, né? Os típicos, né? Final de semana eu vou acordar a hora que eu quiser, eu vou comer a hora que eu quiser, eu vou dormir até mais, né? Eu vou dormir tarde, meia-noite, acordar. Para eles isso é muito ruim, né? Porque chega segunda-feira, eles têm que voltar para a rotina da escola, de não sei o quê, então tem que se organizar tudo de novo. Então, essa rotina Deixa eu diária. te falar um negócio, Flávia. Sabe o que o Pedro faz? Ah, Deixa eu só falar porque você falou isso. Meu filho, acho que ele às vezes foge um pouco de tudo que a gente fala sobre essas coisas de previsibilidade. Ele fala assim pra mim: amanhã é dia de folga? Aí eu falo assim pra ele: amanhã é sábado, é dia de folga. Ele, ai, que bom. Ele gosta de saber que é folga, porque ele sabe que ele vai estar mais relaxado de horário, de tempo, de não ter que sair. Olha isso. não, Ele só pergunta que se é também, ó, folga. é o dia de folga, você não tem escola. Então, o diferente Não talvez tem seja, nada. mas assim, ele vai acordar talvez perto do horário, não é exatamente, tá? Mas ele vai É. almoçar perto do horário que ele almoça. Ele não vai dormir meia-noite, né? Ele vai Ah, não, ter é. uma rotina, até porque ele é uma criança e ele precisa de. Sim. Toda criança precisa de muito mais. Então, assim, se a gente vai pensar na rotina, né, da previsibilidade do que vai acontecer, é importante, né? Dentro da nossa rotina ali, rotina, podem ter coisas eventuais. Então, os primos vão me visitar, sei lá, na sexta-feira. E aí, talvez, você dizer isso para ele ali, tipo, no início da semana ou no meio da semana, sexta-feira, o Tutu e a Maria vêm aqui. Para ele, assim, primeiro que essa noção de tempo falta, né? Não tem. É. Quando a Ele acha todo dia. É. sexta-feira, daqui a pouco, sexta-feira, né? Isso. Então, Já chegou a sexta-feira? já Já chegou a chegou a sexta-feira, sexta-feira? exatamente. Então, assim, você pode dar essa previsibilidade mais perto da hora do negócio acontecer de fato, né? Ah, eu Então, faço isso. tipo Faltando, assim, tipo, 2 horas do Pedro, do Arthur, da Maria chegar, eu falo, ó, os primos estão vindo aí. Eu exatamente. faço isso. Ele vai ficar numa ansiedade de receber, mas é uma boa ansiedade, né? Naquela Pequenininha. ânsia, não tem problema.
Ah, o pneu furou, demorou a chegar. Ai, puxa vida, né? A ansiedade aumenta, fica frustrado, porque ia chegar 5 horas, chegou 6, aí você consegue ali trabalhar um pouco da frustração dele de esperar mais tempo, né? Ah, na hora de ir embora. Ah, eu não quero que vá embora, não sei o quê, fica aqui. Ele vai, você pode trabalhar a frustração. Mas isso Sim. é o que a gente estava falando sobre eu dar um antecedente, né? E provocar nele ali uma desregulação que pode acontecer. Então, eu tô de. Ah, semana que vem, final de semana, o Tutu vem aqui. Pronto, aí o Tutu não vai, eu provoquei nele, né? Uma desregulação, talvez emocional, uma frustração ali, que ele não consegue dar conta, porque eu disse na semana passada que no sábado o Tutu viria. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tipo, eu tenho uma rotina, pode acontecer um imprevisto disso não acontecer, pode, mas eu não vou provocar isso, né? Quando isso acontecer, eu vou ter que planejar esse negócio, né? Então, assim, sei lá, né? Eu vou no shopping, então eu vou dizer para ele que, olha, mais tarde a gente vai no shopping, sei lá, jantar, almoçar, né? Você sabe mais ou menos que isso vai acontecer. Não é uma coisa que, eu acho que a gente. Não, você não vai fazer isso, porque aí você vai criar um problema para a sua vida. Porque se ele tiver uma dificuldade ali de se regular, se ele É tiver uma verdade. dificuldade cognitiva, nossa, vai juntar tudo, vai ser um pacote que você vai ter que, né, Sim. controlar grande, né? E às vezes, É, para a criança, a gente gosta de fazer isso, né? Adivinha o que vai acontecer hoje? E tal. E a criança fica, eu quero saber. Mas aí a criança, às vezes, ela tem essa capacidade ali, né, de embarcar nessa imaginação, nessa expectativa e suportar isso para eles. Isso é mais difícil, né? Então, é. por que que eu vou expor a criança que tem dificuldade com isso a isso? Eu não tenho que expor, né? Não, e eu viro um problema pra gente mesmo, porque é 5 segundos ele vai perguntar pra onde, que horas que vai, como é que vai, e eu acho que isso é sofrimento pra eles, porque Esse pra menino, por eles tinha que ser exemplo, naquela hora. esse menino que eu fico na escola, ele tem uma questão com isso. Ele tem uma rotina muito estabelecida. Então, tudo para ele é que horas. Então, tipo assim, a professora dá uma nota de comportamento no final da aula. E aí, quando dá 11 horas, ele começa. Que horas que a tia fulana vai dar o comportamento? Eu falei, no Ah, final meu da Deus. aula. Mas que horas? Aí, eu, no final da aula. Mas que ele quer o horário. E aí, quando eu cheguei lá, que eu não conhecia ele, eu às vezes dizia, é 11h30. 11h30 ele vinha, cadê? E aí eu, não, daqui a pouco. Não tinha isso. Ele ficava preso naquilo, mas eu quero, 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 11h30, 11h30, 11h30. Aí eu E falei, não para. não dá para ser assim com ele. E aí eu comecei a falar, é daqui a pouco. Ó, entre 11 horas e meio-dia. Vamos esperar. Porque ela está fazendo isso, 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 isso. Aí ele tolera. Entendeu? Que horas que vai ser? Eu tenho que fazer um relatório de hora em hora quando eu estou com ele. E aí o meu relatório eu fazia na metade do, por exemplo, eu entro 8 horas. Então, 8h30 eu fazia o primeiro relatório. 9h30 eu fazia o segundo, 10h30 eu fazia o terceiro, 11h30 eu fazia o último. Ele começou a me cobrar, ó, são 9h30. Você não vai fazer esse Ah, meu relatório? Deus. Aí eu falei, eu vou ter que mudar eu vou ter que fazer ele flexibilizar isso. Aí eu comecei a mudar. Eu falei, não, hoje não vou fazer 8h30, não, que eu quero te observar mais ainda. E aí eu comecei a fazer 15 para as 10, 15 para as 11. Aí às vezes eu faço 8h30. E aí ele depois parou de falar sobre isso. Porque ele sabe que eu vou fazer o relatório. Mas ele parou de ficar preso nessa coisa do horário certo. Do tempo. Entendeu? Eu não briguei com ele, tipo, não, eu vou fazer a hora que eu quiser. Nada disso. Não, eu já vou fazer. Aí eu falo, tô te observando mais um pouco. Esse comportamento hoje não tá bom, não. Aí ele fica. Eu vou me comportar. Eu falei, então eu preciso mais de 15 minutos. Aí ele começou a entrar na minha.
Então, você tem que sentar mesmo com a criança. Não adianta você querer dar um discurso para a criança não vai entender nada do que você está dizendo. Ela vai. Não é entendimento de compreensão cognitiva, entendeu? Porque ele vai entender o que você está falando, mas ele vai esbarrar numa rigidez, numa Sim, questão que para ele é aquilo, pronto, acabou. Então, sim, é isso, né? A gente tem que ter muito, muito. Para outras crianças, isso não importa em nada. Você falar que vai chegar daqui a pouco, amanhã, ó, vai passar batido, sim. entendeu? Ah, é aniversário essa semana. Ah, tá bom, aniversário, a típica vai ficar, tá bom, daqui a 2 dias, 3. Agora, o Pedro, se a gente falar aniversário de alguém, meu Deus, quando é que é a festa? Quando é que vai ser? Às vezes você quer fazer uma festa logo para poder É. parar com o Então, assunto, porque depende, essa coisa de você dar previsibilidade é importante, mas eu acho que quando você vai dar previsibilidade de uma coisa que você sabe que vai acontecer, né? Não é uma coisa que você está pensando, estou pensando no shopping hoje. Não é isso. Isso é pra Mas gente. também tem alguns que trabalham bem com isso, né? Que precisam dessa previsibilidade para viver, né? Apesar de ser uma frustração se não acontecer, isso pode acontecer também de alguns trabalharem melhor, viverem melhor, sabendo que tem esses horários certinhos. É isso, você vai ter que conhecer a sua criança, né? Você vai ter que conhecer a pessoa, né? O adulto, o adolescente, se isso de fato vai. O quanto isso é relevante para ele. Paciente. Era 8h30. Eu falei, não, agora eu vou ter que te olhar mais um pouco. Então, eu vou precisar mais de 10 minutos, mais de 5 minutos. E aí eu vou aumentando. Aí, de vez em quando eu faço 8h30, de vez em quando eu faço 15 para meio-dia, de vez em quando. E aí, ele agora já não liga mais para essa coisa do horário. Ele liga pro relatório. Porque ele quer Ah, ver eu dando a nota para ele ali. Aí tem dia que, tipo assim, eu tô no último relatório, aí eu falo, não vou fazer aqui não, vou fazer na minha casa. Aí ele, não, quero fazer, faz aqui. Eu falei, não, na minha casa. Aí no dia seguinte, ele pergunta, qual foi o último relatório? O que você é colocou? mole. Ele quer saber, né? Ele quer saber. Porque ele dá muita importância para a questão do elogio, da Ah, validação. Ele é muito apegado a isso, né? Aí eu fui bom, meu comportamento foi bom, ele fica nessa. E às vezes ele faz uma coisa e fala, esse relatório hoje, ó, não vai ser legal, vou ter que botar, ó. Aí ele, não, não, tia, não, eu vou ficar legal. Eu falei, então tá bom. Porque isso para ele é importante, entendeu? E aí eu uso entendi, isso ao meu favor ali na intervenção que eu estou fazendo. Então, assim, entendi. é um universo. Olha, eu trabalhei com muitos autistas assim. Isso, quando eu quis ser assistente terapêutica, eu quis entrar na vida deles de fato. Porque essa coisa do consultório coloca a gente num lugar muito distante. E aí Sim, a gente fala para a família assim: você tem que fazer isso, isso, isso com a criança. Aí a família fala: você não sabe o que você está falando, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Então, quando verdade. eu estou junto na casa, na escola, né? Eu sei que é difícil, mas eu sei que dá para fazer. Então, E dá muitas trabalho, mas vezes dá. dá para fazer. E aí, muitas vezes eu estou com os pais no consultório, eu falo: você vai fazer isso? Flávia, ele não vai fazer. Eu falei assim: olha. Eu tô todo dia com uma criança na escola. Não é fácil. Tem dia que eu falo assim, gente, não adiantou de nada. Parece que eu andei 10 passos para trás. Mas daqui a pouco ele faz um negócio que eu falo, olha, a gente conseguiu. Por quê? Sim. Porque é isso, esse trabalho ali de todo dia. Então, isso me deu também, ali na minha prática, né? Óbvio, eu não vou ficar para sempre fazendo isso. Em algum momento, aqui na frente, eu não vou mais acompanhar essas crianças em casa, na escola, mas essa experiência que eu tive, sei lá, já vai aí para 8 crianças que eu convivi assim, nenhuma delas igual, nenhuma. Todas, às vezes, todas não, mas muitas delas com uma rigidez, muitas delas ali com uma dificuldade de comunicação, mas nenhum igual ao outro. Sim. Todas a forma de se manifestar essa rigidez diferente. Nenhum igual ao outro, É, né? E eu acho que assim, a gente tem, óbvio, uma técnica, a gente tem instrumentos, a gente tem ferramentas terapêuticas, literatura, a gente tem tudo. Mas se a gente não tiver
a disponibilidade para eles, né, a abertura, isso tudo não vai funcionar. Verdade. Se a gente não tiver esse olhar de tipo assim, deixa eu te entender, deixa eu ver quem você é, deixa eu ver qual, sabe, olhar para eles como não um boneco que você está ali trabalhando a formatar, né? Porque não é isso. Não. A gente tem que olhar eles assim, né? Com essa capacidade, com a potencialidade, mas com o que eles têm, quem eles são, porque eles são, né? Eles são, eles sentem, eles querem se comunicar, eles querem ser entendidos, né? E quando você trabalha com eles ali, eu trabalho muito com criança adulta, é muito na clínica, assim, mulheres, adultos, jovens, mas com a criança, quando eu estou trabalhando com eles ali, que eu estou fazendo alguma coisa que eu estou vendo que está difícil, aí eles, de repente, dão a resposta, né? Abre aquele sorriso, aí abraça, beija. Eles, nossa, não tem igual. Todos eles, não tem igual. Muito bonito você falar isso, ô Flávia, porque é uma tecla que eu bato muito, sabia? Porque eu acho que não adianta você ter o curso que for, a faculdade que for, a graduação que for, se você não tiver amor pelo que você faz. Porque eles tiram a gente do sério. Então, assim, é só o amor que consegue suportar, ajudar, porque, assim, eu, às vezes, quando vem alguém querer me dar um pouquinho de lição de moral, aí Sim. a vontade é vontade de falar assim, vai viver o autismo 24 horas por dia, para depois você vir falar para mim sobre isso. Porque é muito fácil você falar, o difícil é você estar ali o tempo todo com a criança. E assim, o legal e o que você falou agora é o que você viveu. Você te deu um gabarito, mesmo você não tendo uma criança ou adolescente autista dentro de casa, o você viver o AT te deu esse gabarito de você falar realmente, porque você pode não estar em casa com a criança, mas você está na escola, você em casa, que eu digo assim, 24 horas, mas você ficou em casa por muito tempo, você ficou com a criança por muito tempo. Não foi aquela meia hora de consultório, né? 40 minutos de consultório. Então, assim, isso realmente foi o que você falou. Cada autista é um autista. O meu não vai ser igual ao do vizinho ou o do menino que tem na terapia. O meu é diferente, porque cada um é diferente do outro. Mas eu acho que o que faz a diferença de tudo é o amor. Porque a É, gente, como família, a gente está aqui por amor. E mesmo que você falou, você tem todos os cursos, todos, eu não tenho. Então, o que eu trabalho com ele dentro de casa é o que as terapeutas me falam para poder me ajudam para fazer e é o meu amor, meu carinho, é o feeling que eu tenho com ele, né? E você vai indo. Tipo assim, eu não posso falar que eu sou especialista em autismo, eu tô aqui como mãe, especialista no Pedro. sim. Então, assim, a fala que eu tenho é da minha experiência. Mas eu gosto muito de ouvir quando a pessoa fala isso. Essa semana agora eu estava numa uma roda de conversa e teve essa situação. Uma pessoa falou assim: muitas das escolas não conseguem lidar com o autismo porque não tem capacitação. Eu falei, nem sempre. Porque às vezes você não tem capacitação, mas você consegue intervir e ajudar de alguma forma. Às vezes você tem 1 milhão de capacitação e às vezes não consegue. Porque você não tem o amor, você não tem o carinho, você. Não adianta, é um indivíduo, gente, não são maquininhas. Ali tem um coraçãozinho, ali tem uma É, cabeça, tem um cérebro, então, assim, é um indivíduo que pensa. Então, assim, é muito bonito você falar isso. Não é porque eu te conheço, não, mas, assim, eu fiquei emocionada, porque é uma coisa que eu bato na tecla isso, cara. Eu falei isso, inclusive, na escola que o Pedro saiu ano passado, eu falei isso quando eu tava tirando ele, que eu tirei ele em outubro, antes de terminar o ano letivo. Falei, não adianta você dar curso para todo mundo aqui dentro da escola. Se não tiver amor, não é. adianta. Amor, e É assim, isso. não E é aí amor de você tem que. mãe, é amor da Não, paixão é, do exatamente, é trabalho, exatamente. E entendeu? é assim, e você tem que aprender a dar essa dose também, né? Do afeto ali. De uma É maneira que difícil, ele. né? Que eles cativam a Não, de gente. uma maneira também que eles também não se sintam. Eu trato eles muito assim. é, a minha interação com eles é muito natural, né? Então, por exemplo, esse menino, ele tem dia lá que eu falo pra ele, ai, não tô gostando do que você tá fazendo, não. Aí agora ele tá com uma coisa de querer me beijar quando ele vê que eu tô chateada.
Aí eu falo pra ele, nem adianta me beijar, não quero beijo. E aí ele fica aqui, aí eu fico, ai meu Deus. Aí ele, beija, beija, beija ele. Aí quando ele vê que ele não dá certo, aí ele, tá bom, eu vou melhorar. Eu falei, então tá bom, porque olha só. E a O gente Pedro agora tá negociando a figurinha da Copa, a alma da Copa, e aí, meu filho, aí eu fico usando essas coisas, né? Então eu eles têm gosto de essa tratar capacidade, ele. né, Flávia, de ser fofo e querer cativar a gente. Não, minha filha, eles são terríveis. E Mas é aí, um amor com firmeza, né? exatamente, eu olho para eles com essa coisa assim, né? Tipo, você pode, né? Vamos lá. Então, assim, eu estava conversando com a Sheila essa semana, né? Eu tive com ela e a gente estava falando do Pedro um pouco, se ela vai falar Pedro é disso outro aqui. Pedro, tá, gente? É o filho da Sheila É que vai vir outro conversar com a gente. Por incrível que Pedro está pareça, é outro falando Pedro. grosso, né? Tá numa outra fase aí da Tá outra vida. fase. É, então, ele vou falar com ela Mas sobre é isso. adolescência. A Sheila, ela estimulou muito o Pedro. Ela falou assim, prima, tudo que a terapeuta mandava eu fazer, eu fazia. Tinha coisas que era muito difícil, principalmente na escola ali, né, que eu não tinha controle, mas em casa eu estimulei muito ele, né? Eu tratei ele assim, eu tratava ele muito de igual para igual, a irmã também. E ele fala sobre isso, né? Hoje ele consegue verbalizar que ele gosta de ser tratado como uma pessoa normal, que ele não Sim, gosta de ficar, né, olhando para ele como um incapaz, né? Então, às vezes eles não têm essa capacidade de verbalizar ou de externar, mas ali dentro está um negócio sendo, né, construído, elaborado. Então, eu acho que essa coisa de você respeitar, de você amar. Quando você vê os autistas adultos aí na internet, tem um monte falando sobre isso. O depoimento deles sempre vem com uma experiência assim, né, de interações com pessoas que eles não se sentiam acolhidos, não se sentiam respeitados, né, eram vistos como esse ser que tinha que responder, né, de uma forma é, é, ali, imposta. Você tem que fazer isso, né? Você tem que, sim. né? Não é assim que você trabalha com ninguém. Não é assim que a gente quer ser tratado, por que que eu vou tratar o outro? Né? Sim. Não é assim que eu quero aprender as coisas na vida, por que que é assim que eu tenho que ensinar o outro? E ficar Como em posição. Ah, tem que ser assim. não Eu dá. também penso literalmente assim, que o Pedro é um indivíduo. Então, assim, tem dia que ele vai estar bem, tem dia que ele não vai estar. E tá tudo bem, porque eu também tenho dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. E assim, ele vai aprender as coisas de acordo com do jeitinho dele, da forma dele. Ele faz terapia no lugar que a gente tem um grupo de mães que a gente faz a reunião de acolhimento todo último sábado do mês. Eu até coloquei no Instagram essa semana. E aí, lá tem mães mais com os autistas já mais velhos, tal, né? E elas falam muito sobre isso. Porque teve uma que fala que o filho dela. Aí ela dá um depoimento do filho, falando o comportamento quase igual ao do Pedro. E fala que hoje ele já faz faculdade. Faculdade, ele tá fazendo curso técnico, acho. Curso técnico. Tá querendo ser jovem aprendiz. Então, assim, talvez demorou um pouco mais a ele ter esse start do que uma criança típica. Ok, mas eu fico tão feliz que eu falei assim, ai. Como eu quero chegar Aham. a esse momento. E se não for também, tá tudo bem, hein? Eu que lute com as minhas frustrações, É, né? Então tá tudo ótimo, gente. Não tem problema nenhum. Mas é isso. Vamos lidar com as nossas frustrações. Se o seu filho não faz de acordo com o que você quer, tá tudo bem. Ó, teve a festa da família agora essa semana, mês passado. As crianças tudo dançando como a tia mandava e o Pedro fazendo Michael Jackson. Eu tive a minha dança da família? Tive a dança dele. isso aí. Tem Eu- criança que nem dança, né? mas ele não fazia. Ele tá fazendo agora também. Ele não fazia. Então é isso, gente. Eu adorei a nossa conversa, Flávia, foi muito inspiradora. Muito, e até comovente que eu falei, eu fico comovida quando alguém não fala só da parte técnica, quando a pessoa terapeuta, né, psicólogo, o que for. Não fala só da parte técnica, fala também desse outro lado, que eu acho que quando você casa as duas coisas, tanto a parte técnica quanto a parte emocional com o adolescente, com a criança, eu acho que é um casamento perfeito para o autista. Que eles só sabem dar amor, gente. Eles Eles são são. muito sensíveis,
sensíveis, né? Então, Muito. eles captam muito esse sentimento que você tem por eles, né? Essa doação, esse vínculo mesmo ali, que você vai estabelecendo. Eu já vi muitas crianças terem problemas com terapeutas, de não criar vínculo, né? De entrar em crise na hora que entrar em consultório sei lá, não estou dizendo que era mamar terapeuta, nada disso, né? Mas às vezes pode acontecer comigo isso, né? Da Sim. criança ali não Não ter se um, identificar também, né? Eu acho que também tem não isso. se iden- É, exatamente, não se identificar. Mas, assim, quando você tem, né, esse olhar, né, respeitoso, inclusive, para até reconhecer isso, olha, não está rolando comigo, melhor você levar para um outro terapeuta. É isso, é o respeito pelo indivíduo. isso. E a gente vai ter que equilibrar isso, obviamente, né? Porque senão a gente também vai para o outro extremo, de tipo, ah, não, tudo a gente vai respeitar. E tem hora que a gente vê que eles precisam de um. Tem que ser, né? Você precisa Sim. fazer esse negócio, você Tem que precisa, né? tentar um pouco, né? Pelo menos, né? Senão, Tem que se na apertar um primeira. pouco, né? É. Senão na primeira você. Mas com Ah, não. amor, né? Vamos apertar com amor, para eles darem resposta. Então, é isso, a gente precisa É verdade. encontrar. Não tem uma receita, Não tem. como qualquer criação, né, de filho, não tem receita Não para tem. nenhum filho, né? Você vai fazendo ali tentativa e erro, tentativa e erro. Com eles, a gente precisa acertar mais do que errar, né? Nas nossas intervenções, é o que a gente quer, Verdade. mas a gente não vai acertar sempre. Vai ter Não. coisas que a gente vai fazer que não vai dar certo. Deu Isso certo aí. para aquele, mas por que não dá para esse? Porque é assim. Não é porque seu filho é menos ou mais, é porque cada um é de um jeito. Então a Sim. gente precisa aceitar isso, entender isso, não como uma coisa negativa, mas é uma coisa que acontece, né? Verdade. Mas que Assim, tem outro caminho, outra possibilidade. se não deu de um jeito, tenta de outro, né? É esse que é E o importante. o conselho que eu dou para os pais: conhecer, conhecer, conhecer. Quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você bebe dessas informações, dessas fontes, mais entendimento você vai ter, né? Mais acomodação você vai ter, né? Um entendimento não só de dos- da condição ali, né, do transtorno, mas da acomodação, né, do seu filho, da sua família nesse lugar, né, de ter uma pessoa dentro do espectro ali enfim, você vai ganhando ali muito repertório quando você conhece, quando você estuda, né? É teórico mesmo, e daí você vai começar a olhar para a situação com uma esperança, uma possibilidade. Então, você vai olhar para o seu filho, né, com essas possibilidades, né? Quando você entra nesse mundo, começa a entender isso, você vai olhar para uma criança ali, talvez que tenha se desenvolvido, não é para comparar, né, com o seu filho, mas é para olhar para as possibilidades, né? Porque senão a gente também entra num caminho meio desleal com a gente. É Você olha verdade. lá, tipo, ah, criança autista foi para Harvard, já que você fala, o meu também vai, o seu filho não vai, você fala, ah, não, né? Não é isso. É É. que a gente olha e vê que, às vezes, um diagnóstico parece uma sentença, mas não é. Quando você olha e fala assim, tá, o que eu faço com isso? Eu vou buscar a melhor maneira de lidar com isso. Qual é? É estimular, é terapia, incessantemente, então vamos lá. Vamos, né? Já é isso aqui, então vamos fazer alguma coisa com isso. Já está com o diagnóstico? Então vamos fazer uma coisa, quanto mais, melhor. Então, o conhecimento em primeiro lugar. Depois, é isso que a gente estava falando, né? Muito amor envolvido, né? Eu sei que é uma coisa que às vezes na maioria das vezes a gente não tem, né? A rede de apoio, mas se você tem, Sim. aproveita a rede de apoio, né? Tenha também o seu tempo de autocuidado, porque quem cuida precisa ser cuidado. Então, a família, ela às vezes, né, entra nessa questão aí também do auto-sacrifício, de se doar, 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 mas esquece, né, Sim. de que você também tem suas necessidades.
Então, minimamente ali o que você pode fazer de troca com alguém, né, para fazer esse cuidado com a criança ali, faça. A criança vai crescer em algum momento, né, vai se desenvolver em algum momento, né. Talvez vai precisar de suporte aí para a vida, mas por isso que a gente estimula tanta autonomia, para você também ter mais liberdade aí Sim, nessa caminhada. sim. Então, eu acho que uma coisa que eu diria, né, para as famílias é isso, né? Conhece, ama, estimula, inclui seu filho, lute por ele, Sim. pelos direitos que ele tem, né? Não tenha. Eu sei que a gente passa, às vezes, por esse momento, né, do luto, ali, às vezes, de, tipo, o que eu faço? Eu falo para as pessoas, não falo, né? Se você precisa desse tempo, tem esse tempo. Mas depois você vai precisar puxar as mangas, arregaçar e lutar com seu filho aí na vida, Sim. né, para defender ele de muitos desafios, porque não é Não. fácil mesmo. Você vai esbarrar em muitas questões de leis, né, que você vê, ai meu Deus, Sim. e a gente ganha, daqui a pouco a gente perde, o negócio, né, você conquista, daqui a pouco você tiram de você, igual os planos de saúde. É uma batalha, gente, é uma batalha, mas Sim. desistir não é a Opção. minha, não é a saída. Não, opção. Tudo que você falou é isso mesmo. Eu vou reiterar o que eu sempre falo no meu final do podcast, que eu não tô fazendo isso aqui por mim, eu não tô fazendo por ninguém, eu tô fazendo pelo meu filho. Que a partir do momento que eu faço isso aqui e mais pessoas entendem, aceitam e ajudem as outras pessoas, porque às vezes você tem uma tia que tem um filho autista e você pensa assim, tá tudo bem, você não tá lá o dia a dia, você tá achando que tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem? Será que se você chamar no WhatsApp e falar assim, tudo bem com você? Como é que você tá? Acho que não custa nada. Então, assim, é o que você falou, as pessoas que cuidam também têm que ser cuidadas. A gente pensa que tá tudo bem porque a gente não tá lá dentro, mas não tá tudo bem. Uhum. Porque Sim. a vida da mãe é atípica, do pai é atípico, que não muito. Algumas vezes o pai às vezes vai embora e fica mais para a mãe, para a família da mãe, às vezes. É muito dura. Então, assim, você vê às vezes a pessoa rindo, mas pode ter certeza que pelo menos uma vez na semana ela deu uma choradinha. Então, mas tá tudo bem também, porque é aquilo, a gente tem que lidar com as nossas frustrações, com as frustrações dele, e é como se aquela história que o pessoal até fala quando tem um filho, é meu coração fora do peito. É isso. Uhum. É o meu coração, a minha cabeça fora do peito. E assim, quando ele é criança, você ainda tem mais autonomia, ainda que ele tem pouca ainda, então você lida muito com. Quando ele crescer, talvez vai ser só uma ligação que você vai ter que fazer para um plano de saúde para ele. Ou talvez ir no correio para ele, que às vezes tem coisas que eles não conseguem ainda sozinhos fazerem. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes não, algumas vezes já pode acontecer deles conseguirem sozinho. Mas se não for também, gente, tá tudo bem, né? E procura ajuda se você precisar. Um dia de cada vez, um dia de Um cada dia de cada vez, vez. né? E fazendo desse dia de cada vez o dia da oportunidade, do É isso estímulo, da aí. aprendizagem. Amanhã é outro dia, é outro estímulo, é outra aprendizagem, é constância, É. né? Você- é aquilo, né? Você não sabe no que isso vai dar, mas você vai fazer. E Vai não fazer, vai vamos fazer. romantizar o autismo, porque não é fácil para ninguém. Não é Nem quem fácil, vive, não é nem quem fácil. ajuda, nem quem cuida, nem para ele é fácil. Se você acha que para ele é fácil, não é. Então, não vamos romantizar o autismo. Eu tô rindo, mas eu posso estar chorando amanhã, não tem problema nenhum. E tá tudo bem. Muito obrigada, Flávia. Adorei conversar com Nada. você. Sabia que essa é uma conversa muito legal, já sabia disso, mas foi além das minhas expectativas. Você é uma ótima profissional. E é isso. Muito obrigada por tudo, por sempre, quando te chamar, me dar um apoio e por querer participar aqui do Foi meu um podcast, prazer. que foi muito interessante. Foi um prazer. Sucesso aí para você. Eu espero que esse podcast aí atinja muitas pessoas, né? Que sopre aí a nossa voz para, sei lá, onde que a gente não sabe, né? E que Sim. todas as pessoas que venham aí conversar com você também só venham a somar aí nessa caminhada que você está fazendo agora, Olha, pelo seu filho e tantas outras crianças.
O meu time tá ficando, ó, tá esse time aqui do Podteia tá, ó. Muito obrigada, tá? Beijo. Tchau. Tchau, tchau.